Pois é, os preços do milho continuam subindo, com o indicador Exalc BMF Bovespa se aproximando dos R$ 70 a saca de 60 quilos, patamar verificado pela última vez lá em janeiro deste ano. Acompanhe aqui comigo no telão um gráfico que a gente preparou, né? Dos preços dos últimos 12 meses. Olha só a curva, a barriga que faz, né? Lá em janeiro de 24, a gente tinha a saca valendo R$ 65,83. Veio caindo, caindo, caindo. Em julho atingiu o menor patamar, R$ 57,22. E nos últimos 3 meses vem em alta, né? Só uma curva ascendente, crescendo 18,9%, aliás, 18,5% em apenas 3 meses, atingindo R$ 67,79 a saca de milho. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Lucílio Alves, que é pesquisador do CPEA. Lucílio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Explica para a gente essa curva, né? Que nos últimos 3 meses tem registrado uma alta até significativa aí, de 18,5% do milho. Essa é uma tendência e quais são os principais motivos, Lucílio? Pedro, apesar da gente ter tido uma queda importante na produção, né, e quando a gente olha a disponibilidade interna esperada para essa safra, ela está 12% menor do que o do ano passado, ela por si só é um motivo de alta, e a partir do momento em que a gente tem as exportações, apesar de estarem em níveis menores do que do ano passado, ela vai enxugando os estoques domésticos e, consequentemente, dando uma sustentação para as cotações domésticas, né? Além disso, não podemos esquecer que durante o mês nós tivemos uma alta dos preços também externos, nós tivemos uma alta dos prêmios de exportação e nós tivemos uma alta da taxa de câmbio. Então, ela por si só eleva a paridade de exportação, que também é um outro motivo de sustentação, das cotações domésticas. Além disso, nós temos toda essa discussão em relação a possível atraso do plantio da segunda safra, né? Em virtude do atraso em várias regiões do cultivo de soja, lembrando que 75% da nossa oferta de milho vem da colheita de segunda safra. Então, isso gera uma especulação de que no primeiro semestre do ano que vem a gente pode ter uma restrição mais intensa, de estoque, que é motivo de alta, até uma chegada efetivamente da segunda safra. Ou seja, um conjunto de valores, né, um conjunto de fatores que faz com que os vendedores se retraiam, que faz com que os compradores tentam ajustar estoque antecipadamente e, consequentemente, levou a uma reação mais expressiva dos preços nesses últimos dias. Agora, diante desse cenário, né, de uma redução de oferta dessa safra, de uma possível redução também da próxima safra em função do atraso da soja, dá para dizer que pelo menos essa tendência de preços mais sustentáveis deve se manter pelo menos aí até o final do ano, quem sabe até no primeiro trimestre do ano que vem? Tratando especificamente do contexto de mercado interno, o grande ponto é qual vai ser o tamanho dessa safra de verão, essa primeira safra, a qual abastece o Brasil no primeiro semestre de 2025. Essa é a grande questão. Quanto ao possível atraso do semeio, eu acho que ainda está muito cedo. Nós tivemos anos em que houve atraso do semeio de soja, houve atraso no semeio de milho, mas o clima favoreceu ali nos meses de março, abril e maio né, do primeiro semestre, consequentemente, e nós tivemos uma boa safra. Então, por enquanto, eu diria que a gente tem um pouquinho de especulação, vamos dizer assim, ou preocupação em relação a esse fator, mas é difícil a gente prever qual vai ser o tamanho de safra. De novo, a gente já semeou milho mais tarde e tivemos uma boa safra. O fato é que aí eu levo para o mercado internacional, e quando a gente pega o contexto de grãos ou cereais, né, soja, milho, trigo, até mesmo o arroz, a cultura do milho que tem a menor relação estoque-consumo. No mundo, segundo os dados do SGA, se as produções se confirmarem, nós vamos terminar a temporada 24-25 com uma relação estoque-consumo de 25%, em queda já numa sequência de anos.
contra uma relação estoque-consumo na cultura de soja de quase 35%, 33%. Ou seja, se falássemos em motivos efetivamente para alta, é no milho que a gente espera. E, inclusive, isso pode ser um fator que levará os produtores do hemisfério norte, especificamente Estados Unidos, no início de 2025, a caminhar muito mais para o milho em detrimento da soja. E aí a gente vai ver o impacto disso claramente no segundo semestre de 2025, em que pode-se inverter uma sustentação melhor para a soja em detrimento do milho, né? Perfeito a sua análise. Lucílio, obrigado mais uma vez aí pela sua participação aqui no RN. Um ótimo final de semana e até uma próxima. Obrigado, disponha um bom final de semana para todos. Bacana.